Então vamos dar início ao nosso culto em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Vai compartilhando esse link para que mais pessoas possam participar juntamente conosco neste momento de louvor. Amém. Daqui a pouco a mensagem com o presbítero José, que trará a mensagem e também o momento da oração. O tema de hoje é Família Educadora, uma visão cristã da educação na família. Amém. Ok? Hoje vai ser uma didática muito boa que vem de Deus, da palavra de Deus, para nossas famílias, para a nossa visão cristã sobre as famílias. Amém? Amém. E o mês de maio inteiro o título das séries, né, será com relação à família. Amém, irmãos? Então, a gente vai se esforçar aí para cantar alguns louvores com esse título, né, com relação à família. E se você tem sugestões aí também com louvores com relação à família, nos passem que a gente ensaia e louva ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos então, eu vou ler aqui a palavra do Senhor Jesus em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11. Só antecipar, os irmãos vai procurando no brado, o primeiro hino vai ser o 121, Minha Esperança, tá? 121, do brado de júbilo. O livro de 1 Crônicas, capítulo 29, eu vou ler o versículo 10 até o 14, que diz: Davi louva a Deus. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós saudamos o que vem das tuas mãos. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento aos céus nesta noite, pedir que o Senhor Jesus se faça presente, que o Espírito Santo esteja presente nos lares de cada um e que hoje a sua palavra possa falar aos nossos corações e que ele receba toda a nossa celebração. Amém? Vamos então orar ao Senhor Jesus. Deus fiel e santo, em teu nome, ó Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos e em teu nome estamos em tua presença, ó Pai, para te render glórias e louvores e celebrar a ti, Senhor Jesus, toda adoração que a ti é devida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade que nós temos, ó Deus, de poder, Pai amado, te louvar e te bendizer por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por toda a tua obra, Pai, por toda a tua misericórdia. Pedimos ao Espírito Santo que se faça presente em cada lar, faça presente em nossos corações, em nossas vidas e receba como incenso suave a nossa adoração a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, esse é o nosso pedido para tudo sempre, desde agora, em nome de Jesus, ó Pai, para tudo sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos então iniciar a nossa celebração nesta noite com um louvor, com o hino 121, Minha Esperança. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, e são firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé,
Glória a Deus. O nosso próximo louvor será Corpo e Família. Este é um louvor muito bonito e é o que precisamos ser, né, irmãos? Termos comunhão uns com os outros, buscarmos sempre vencer a falsidade em todo o nosso meio, não só lá no templo, não só lá na igreja, mas em todo local, em todo lugar. Porque o verdadeiro cristão, ele adora a Cristo em todo tempo e em qualquer lugar. Então nós precisamos fazer e ser, como diz esse louvor, corpo e família. Amém? Então vamos cantar ao Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diego, nós agradecemos a sugestão, mas já seria o nosso próximo louvor. Amém, é de Deus, tá vendo? Na verdade, era para ser o segundo louvor esse que você sugeriu, mas é que tá aqui na nossa lista, então nós vamos louvar ele agora, na sequência. O nome do louvor é Eu e Minha Casa. Não do que a gente aprendeu hoje, tá, gente? É verdade. Aprendemos hoje.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, glória a Deus. Amém. Que a nossa casa sempre sirva ao Senhor Jesus com a verdadeira adoração e com o verdadeiro louvor e com o nosso coração sempre elevado aos céus. Amém? Amém. Nosso próximo louvor é Graças Te Damos. Deixa eu Agora ver tá o na som. ordem. Agora tá na ordem. Hã? Agora tá na ordem das músicas. Agora tá na ordem. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto, sim. Daqui a pouco estaremos também ao vivo. A paz do Senhor, irmão Dexter, seja bem-vindo. Isso. Ele sempre está aqui conosco. Muito É. obrigada por sua presença, irmão. Deus te abençoe. Deixa eu Mandou um ver. abraço pros primos. Todos os primos do Rodrigo, do Regis. Guarantando Norte. Olha! A paz do Senhor, irmã Vânia. Vânia Silva, seja bem-vinda. Aqui ela é da IAP de Guarantando Norte. Olha. Saudações ao nosso pastor Isaac Sobrinho e sua família. Deus abençoe a família de todos vocês. Pastor Isaac Sobrinho, um grande abraço da IAP Itapevi para todos vocês. Obrigado pela presença, irmã Vânia. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Cleusenir, Maria. A paz do Senhor. O Diego Duarte, obrigado, tá? Pela O irmão sua questão. Nato, seja bem-vindo. Eu peço oração pela minha família. Vamos orar, com certeza. Depois dessa live, que acabar a celebração ao Senhor Jesus aqui com os louvores, os irmãos conectem-se novamente na próxima live, né, que é a palavra do Senhor Jesus com o presbítero José, que hoje pregará sobre família educadora, uma visão cristã da educação na família. Então, já vão fazendo seus pedidos, né? Tem muita oração aqui, tem muito pedido aqui pela família. Eu aproveito para pedir oração pela minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos. E vamos continuar aqui louvando ao Senhor Jesus. O próximo louvor, então, é Graças Te Damos. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção.
vidas transformadas por tua graça, poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças damos ao nosso Deus, porque nós temos que ser gratos por tudo que Ele tem nos dado, pela família que está ao nosso redor, pelos nossos irmãos, que são a nossa família, é a nossa família. Então nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de todas as nossas famílias. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. O último louvor desta noite é o louvor Vim para Adorar-te. Que esse possa ser o desejo do nosso coração e de todos os irmãos, em todos os lares, que possamos sempre adorar ao Senhor Jesus e em qualquer momento, em qualquer circunstância, louvarmos e bendizermos sempre o nome dele. Amém? E vim para adorar-te. Louve ao Senhor Jesus conosco. Luz das nações e dissipa as trevas, dai meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Para mim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus. Amém, Senhor Amém. Jesus. Santo é o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Acho que Ai, Maria Senhor José Jesus. tentou. É,
Eline Santos. Deus te abençoe, irmã. Seja muito bem-vinda. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigada pela presença. Amém, bom dia. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Eu não sei se ninguém tá cantando. Lá na Assembleia, onde eu congregava, era. Vai, toca aí. Eu não lembro. Como que é que você... Toca aí, sabe, é. tá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Esta igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim devemos dizer. Deus te ama e eu te amo e assim viva eu e você. Essa parte é minha. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao fim do nosso culto, do nosso louvor e adoração ao Senhor Jesus. Graças a Deus que o Espírito Santo se fez presente. Eu sinto a presença dele aqui neste momento. E que agora o Senhor Jesus continue falando aos nossos corações através da palavra com o presbítero José. Vamos então dando início aqui, nessa temática de hoje, família educadora, uma visão cristã da educação na família, tá certo? Vamos tentar, pela inspiração, pela iluminação do Espírito Santo, pela orientação de Deus, firmados na palavra de Deus, trabalhar um pouquinho essa questão. Se ficar alguma dúvida, os irmãos depois, os nossos irmãos e visitantes, não só nessa mensagem, mas em outras mensagens, pode entrar em contato com a gente através do Facebook, através da WhatsApp, e-mail, os recursos que a igreja deixa aí na rede social para tirar alguma dúvida que possa ficar em algum tema desenvolvido, tá? Se você não entendeu, aqui é um lugar de aprendizado, tá? Vamos lá. A nossa leitura inicial vai ser na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o verso 14 até o 17, né? Nós vamos trabalhar mais alguns versículos, mas só para os irmãos ficar até o verso 17. Capítulo 3 de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Vamos molhar a garganta aqui para ela ficar preparada para trazer a mensagem. Vamos lá. A minha versão diz assim, João Ferreira de Almeida. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita, firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Iremos então orar a Deus nosso Pai, pedindo a orientação dele, a inspiração dele e a ajuda dele para que nós possamos desenvolver esse tema. No final da mensagem, nós estaremos lendo os pedidos de oração, aí sim nós estaremos orando a favor de todos. Mas agora, nesse momento, vamos orar a favor que a palavra de Deus entre em nossos corações. Senhor Deus, ó Pai, nós sabemos da nossa fraqueza, Senhor, nós sabemos da nossa fragilidade. E agora nós temos a responsabilidade de orientar, de alimentar o povo, Senhor, de alimentar a Tua igreja,
os irmãos que estão reunidos online aqui, os irmãos que estão aqui, cada um nos seus lares, nos seus dispositivos, Senhor, querendo aprender a Tua palavra, querendo saber, querendo ser confortado, querendo ser alimentado, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, que a Tua palavra venha encher nossos corações de alegria e nossa mente de sabedoria, meu Pai. E que a nossa vida seja enriquecida e alimentada por Ti, meu Pai. No nome de Jesus, com a graça de Deus, na unção do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, irmãos, trabalhando essas questões aqui, esse tema, família educadora, uma visão cristã da educação. Esse mês é um mês de maio, já é uma tradição na igreja. Eu acho que várias igrejas trabalham a questão da família, né? A família. Ontem o pastor falou da família, um projeto de Deus, a família, falou sobre o papel do homem, o papel da mulher, né? O desenvolvimento. Hoje nós vamos falar, vai entrar a questão do filho, mas vai entrar a questão da família, né? No lar, na família, ser o lugar onde há educação. Geralmente as pessoas confundem educação com conhecimento. Confunde educação com acúmulo de conhecimento, de informações. Educação tem a ver com conhecimento, tem a ver com informações, mas educação tem a ver com vida, com postura. Educação tem a ver, principalmente a cristã, ela tem a ver com qualidade de relacionamento, naquilo que as pessoas acreditam, naquilo que as pessoas vivem, as narrativas das suas vidas, que nós vamos estar explicando aí. E por que é tão necessário hoje, novamente, nós falarmos sobre a família educadora, uma visão cristã da educação na família. Porque mesmo o povo de Deus está abandonando a questão da educação no lar. Geralmente, ou a educação secular é ofertada ou privatizada ou, né, dada aos professores seculares, e a educação cristã, conhecimento bíblico, os pais eles estão delegando à igreja. Acha que as professoras da escola bíblica, né, das escolinhas das crianças, vão educar seus filhos, vão transformá-los em servos de Deus. E os pais muitas vezes não se preocupam que a educação total, né, toda a educação, os professores apenas colocam mais algumas informações ou mais algumas dicas. Mas a base, o fundamento, toda a estrutura educacional de uma criança que tem a ver com a formação da sua personalidade, daquilo que ele vai ser, tem a ver com o quê? Com a educação no lar. Tanto que o Salomão, né, o rei Salomão, já no Provérbios, ele fala assim, eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha ou for já na fase adulta, ele não vai se desviar dos caminhos que ele aprendeu na infância. Então, é na infância. E hoje, infelizmente, nós temos a desestruturação familiar, né? Hoje, você encontra em alguns lugares, famílias onde não existe o pai, onde mora com padrasto, madrasta, onde irmãos, um de cada pai, e uma desestrutura familiar, onde casamentos são desfeitos e refeitos de novo, aí vem novos conceitos, novas estruturas, e a criança na sua formação é cortada e ela vai para outro pensamento, outras coisas. Então, nós vamos trabalhar aqui a questão aqui do valor, né, de você ter uma visão cristã na educação da família, tá certo? Então, a necessidade é essa, né? A formação do caráter da criança, a formação do homem e da mulher de Deus, né? Dos servos de Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele já deu ele está falando sobre a inspiração das Escrituras, mas ele está falando sobre a vida de Timóteo. Quem é Timóteo? E ele dá uma recomendação a Timóteo, fala assim, quanto a você, Timóteo, né? Permaneça naquilo que você aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Né? Ele aprendeu de uma pessoa, de quem você aprendeu, e que desde a infância, ele não está falando que ele aprendeu na fase adulta, né? A formação dele já foi desde a infância. Você conhece as Sagradas Letras, que pode torná-lo sábio, se você ensina. A criança pode se tornar uma pessoa sábia ou não, mas pela graça de Deus, sim.
torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele fala a base da educação cristã, que é a Escritura. Toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, é inspirada por Deus. E ela, por ser inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O importante nós pensarmos aqui que repreensão e correção não é apenas castigo, é colocar de novo a pessoa que errou, né, a quem errou, nos eixos, né, no trilho, no caminho certo. Correção, repreensão, castigo, que não tem o objetivo de colocar a pessoa no caminho certo, não tem propósito. Antigamente se fala apenas em castigo, castigo físico, correção física, né, repreensão. Mas o ensino também é uma correção, o ensino também é uma repreensão. Tá? Então ele fala assim, a fim de que o servo de Deus, que seria ele, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é da família, desde a infância, que a criança, nós vamos até falar dessas questões daqui a pouquinho, mas que os pais têm a obrigação, ou a ordem de Deus, nós vamos estar falando aqui, de o quê? De educar essa criança, esse ser pequeno que é colocado a responsabilidade para que ele seja um servo de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, no mês passado nós estávamos falando sobre ministério, dons e ministérios. Né? Cada um tem um dom e um ministério. Então a criança aprende também sobre o dom, sobre o ministério dele no lar. Quando ele está perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para fazer o serviço de Deus. Fazer o serviço de Deus nesse mundo. Né? Mas quando ele fala serviço de Deus, não é o serviço na igreja, é o serviço nessa existência. Que pode ser exercido lá não só dentro do local de reunião, mas da igreja onde está se reunindo. Muitas pessoas teve o seu caráter formado nas Sagradas Escrituras, hoje, apesar das dificuldades, continua firme na fé, continua vencedor, continua perfeito, habilitado para a boa obra, está ajudando outras pessoas. Então, a educação, né, que Salomão falou assim, eduque a criança no caminho que deve andar. A criança, porque até quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. E hoje, além da questão da desestrutura familiar, a questão que é uma competição, já falei um pouquinho sobre isso, né? E os pais, infelizmente, muitos pais até da igreja, deixaram a sua obrigação para outras pessoas. Então, uns deixaram e outros têm a competição. Só para dar uma explicaçãozinha, todas as pessoas têm uma estrutura, né, uma estrutura espiritual, uma estrutura psicológica, uma estrutura cultural e de crença. Porque por isso que Paulo fala para Timóteo aqui, aprendeu em quem você acredita firmemente. As suas crenças é na infância que você transmite ao seu filho. Então, um papel dos pais é ensinar os filhos a amar a Deus assim como ele ama. Então, se o pai, a mãe, se os chefes das famílias, né, eles amam a Deus, a obrigação deles, né, o dever deles é ensinar esses filhos a amar a Deus. Então, como é que ele ensina? Ele só fala assim, ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus? Não. Eles têm que mostrar como se deve amar a Deus, com o seu exemplo. Ensinando conceitos, ensinando vida. E ensinar é treinar. Ensinar é treinar. E hoje, como eu estava falando assim, os pais, ou eles não educam os filhos em casa, não transmite valores, não transmite crenças, não transmite conceitos, nem em casa, ou quando transmite, o que acontece? Quando transmite, ele tem um competidor no mundo. A sociedade compete com a educação do pai. Porque hoje nós estamos numa sociedade globalizada, multicultural, né? E onde você não vive fechado numa só cultura. Todas as culturas estão à sua volta.
Então tem um sistema educacional nas escolas que vai competir com você, com seus conceitos. Muitas vezes ele pede até a tua ajuda e você não dá. Mas algumas vezes, e fora isso, às vezes o pai não coloca no coração do filho como ele ama a Deus, os conceitos, o que ele deve acreditar, e o filho vai lá, aprende esses conceitos distorcidos, se não de outra maneira, distorcido com os colegas, com os amigos. Então o filho, ele não se torna uma cópia do pai. Ele não se torna um discípulo do pai. Ele se torna um discípulo dos colegas, que influencia ele. Então os modelos, o primeiro modelo do filho, da filha, o primeiro modelo que a criança deve ter é dos pais. Mas se os pais não dão esse modelo, de quem que vai aprender? Dos colegas. E muitas vezes, aqueles colegas, aquelas pessoas mais negativas, são as forças de atração para essas crianças. Aí o que acontece? Eles vão colocar uma outra narrativa. Nós vamos estar explicando daqui a pouquinho sobre essa narrativa e mostrando como é que Deus ordenou que isso fosse colocado, ensinado na igreja, na família cristã. Isso que eu estava falando sobre a necessidade. Primeiro nós temos que ver, irmãos, que a educação que os pais devem dar para os filhos é uma ordem de Deus. Não existe só 10 mandamentos, outros mandamentos, existem os mandamentos comportamentais, os mandamentos éticos e os mandamentos de ensino. Tá? Então, se aqui como Paulo falou para Timóteo, em outra parte, Paulo, né, amando de Deus, né, inspirado, ele dá uma ordem aos pais. Ele dá, lá na carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Efésios, no capítulo 6, verso 4, segunda parte do verso 4, a ordem que ele dá para os pais. Ele faz uma parte negativa com o que os pais não deveriam fazer, mas é que ele dá uma ordem. Mas tratem de criá-los, os filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando fala admoestação, está falando assim, no temor de Deus, né? Debaixo da crença, dos conceitos que Deus ordenou que ele tivesse. E Paulo fala a mesma coisa a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, deixa eu ver se é capítulo 3, desculpa, irmãos, capítulo 3, verso 4. Segunda parte, de novo, ele fala assim, ó, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Então, a ordem de criar, né, os filhos, de criar na disciplina, na demonstração no temor do Senhor, ensinando. Lembra que Paulo fala para Timóteo, que Timóteo aprendeu isso desde a infância. Aquilo que ele aprendeu em que ele acredita fielmente, ou firmemente. Então lá de novo Salomão falando, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não vai se desviar. Então, temos que a educação, os valores, o conceito, você tem que começar a ensinar desde a infância. É o papel do pai, é o papel da mãe. Nós falamos sobre ministério, o primeiro ministério dos pais é a educação dos filhos. É a formação dos filhos, é a formação da personalidade para ele se tornar aquilo que Deus quer que ele seja, um homem perfeito, uma mulher perfeita para toda boa obra. Tá certo? Então, foi assim, o modelo dos filhos tem que ser os pais. Quando os pais, né, vamos falar de famílias, famílias que estão há muito tempo na palavra, firmadas na palavra, os filhos nada mais serão que uma cópia, né? Uma cópia dos pais. Então, nós devemos buscar isso. Nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso, né? Então, a ordem do Senhor é isso. A ordem de Deus é isso. E como é que nós vamos fazer isso? Se a ordem que Deus nos deu é educar, criar os filhos na disciplina, no temor do Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vimos que a família é uma ideia de Deus. A família é uma ideia de Deus, a família é umas instituições antigas que é muito atacada. As pessoas que não antirreligiosas,
que quer lhe derrubar sistemas, e ele sabe que a família é uma base de uma sociedade boa. Durante o período, durante a história, quando nós estudarmos a história, quando a família vai bem, o país vai bem, o mundo vai bem. A primeira coisa que se desestrutura para desestruturar todo o resto é a família. Nós vemos hoje como a situação do mundo está. E nós vemos hoje como as famílias estão. Até dentro da igreja. Quando as pessoas falam da igreja, a igreja está assim aí. Se até esses malefícios contra a família entrou na igreja, aí você vai ver como a sociedade está. Nós deixamos de ser sal e luz. Tá? Mas como nós vamos fazer isso? Como nós iremos trabalhar? Deus, ele nunca dá uma ordem, ele nunca manda você fazer algo sem dar um motivo, sem dar a maneira de você resolver isso, de você fazer. Deus não é aquelas pessoas que falam, te dá um problema, e não te dá recursos. Muito mais que Deus dá uma ordem, Deus dá algo para você fazer, Deus dá muito mais recursos para você. E qual que é o recurso que o Senhor nos deu? Lá desde o início da Bíblia Sagrada, lá no Antigo, quando Deus... A primeira, só contando um pouquinho da história. Nós chegamos aqui, como é que a educação, vai acontecer a educação. Quando Deus começou a trabalhar com uma família apenas, uma família que se tornaria depois uma grande nação, quando Deus chama Abraão para torná-lo depois uma grande nação, e essa família se tornando uma grande nação, uma família pequena, uma família abençoada, que tornaria-se uma grande nação, e essa família se tornaria bênção para todas as nações. Essa família. E uma coisa que Deus fala assim, eu não vou precisar de falar a passagem aqui na cabeça para os irmãos de cabeça assim, mas Deus fala assim, eu sei que Abraão irá ordenar aos seus filhos. Então, assim, Abraão vai ensinar aos seus filhos como servir a Deus. Então, Deus fala assim, Abraão vai ensinar aos filhos como me servir. Como me servir. Então, começa aí. Deus já está planejando. Passando muito tempo, quando o povo, através de José, vai para o Egito, fica escravo no Egito, é tirado do Egito, o povo volta depois libertado por Moisés, está para entrar na terra de Canaã. Moisés escreve um livro, A Repetição das Leis, e está lá em Deuteronômio, ele dá a maneira das pessoas educarem os seus filhos, na maneira que os pais devem educar seus filhos. Por quê, irmãos? Como eu falei, hoje nós temos a competição da sociedade na educação dos nossos filhos. De modelos, né? De modelos. Tem sociedades que é fechada, onde é uma cultura só, você não tem esse problema. Porque se você sair daqui, o seu filho for conversar com o vizinho, é a mesma crença, os mesmos valores. Hoje não. Hoje um acredita nisso aqui, outro acredita ali, e vira uma Babilônia, está totalmente uma Babilônia, uma Babel. Uma Babel. Então o que acontece? Quando eles saíram do Egito, né, estavam a caminho, passaram 40 anos no deserto, eles iam entrar na terra de Canaã, eles iriam conquistar. Então ali eles estariam entrando em contato com outros povos, com outras crenças, outras narrativas. O que eu quero falar para os irmãos sobre o que é narrativa? Qual que é a narrativa cristã, bíblica que nós temos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início da nossa narrativa, o início da nossa crença. Você acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra? A narrativa cristã é essa, só para explicar para os irmãos. Assim, criação, queda, houve uma criação, houve uma queda, está havendo uma restauração, uma redenção e vai haver uma consumação. Então a história cristã é uma história linear. É uma história linear. Houve um princípio e vai chegar assim uma conclusão. Enquanto outros povos acreditam numa história cíclica, que repete, tudo se repete. Mas os cristãos não. É uma criação, queda,
redenção, consumação. Essa é a nossa narrativa. Essa é a história que nós devemos contar para os nossos filhos, contar para as pessoas. É nisso que nós devemos acreditar. A narrativa, como deve ser, como deve funcionar o mundo, e dar uma explicação das coisas do mundo, porque elas estão assim, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Quando lá Paulo fala assim, ela é inspirada de Deus para instruir, para corrigir. Certo? Então, o que Moisés fala lá para o povo que está para entrar em Canaã? No capítulo 4, verso 5 até o 10, olha a narrativa que ele vai assim. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpra essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que se tenha, Deus tão chegado, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenham estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guarde bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que seus olhos têm vistos e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueça do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor disse, reúna esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensine aos seus filhos. Então, o guardar na nossa alma, guardar o nosso coração, é guardar o conhecimento, é a crença em Deus, a explicação de Deus, aquilo que Deus revelou para nós. Então, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na vida do povo de Deus, na vida dos nossos antepassados, nós temos que contar aos nossos filhos, que os nossos filhos contem aos filhos, né? O pai ensinando o filho e ao neto, para que o quê? Para que se perceba que Deus está presente, que Deus está cumprindo a tua palavra dele. E no capítulo 6 de Deuteronômio, né, do 4 ao 9, diz assim, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único, portanto ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Também deve amarrá-los ou amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A palavra as inculcará em seus filhos, quer dizer, colocar na mente deles. Hoje as pessoas falam até a questão assim, você está tentando entrar na minha mente? Sim, o pai deve entrar na mente do filho com os conhecimentos. E diz que esse conhecimento deve ter amarrado na nossa frente, assim, nos nossos olhos. Para que esteja em todos os lugares, para que aquilo se torne, né, a essência da nossa vida, o que norteia a nossa vida, o que dá direção para as nossas vidas. Então o pai, ele não vai levar todo final de semana, sábado ou domingo para a igreja, né, para que a professora ensine através daqueles desenhos, assim, ou conta história, para que ele aprenda a fé. Ali é 1 hora.
o pai deve estar em casa ensinando o filho. Tem que gastar tempo ensinando os filhos. Ah, eu não sei? Então, aí sim, eu tenho que buscar aprender para ensinar os filhos. Mas o primeiro ministério dos pais é ensinar os filhos. O primeiro ministério é ensinar os filhos, né? Aqui é como fazer. E qual que é o motivo, né? Por que que Deus me deu essa ordem para todos nós, de criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, torná-los cidadãos respeitáveis? E a forma também de eles aprender conosco, do nosso lado. É para ele aprender conosco, não é para ele aprender com os amigos lá fora, é para ele aprender com os pais. Qual o motivo? Então, Deus é tão gracioso, né, que ele coloca uma bênção na vida. Ele fala, por que você deve fazer isso? Por quê? Ele fala que os filhos são o quê? Os filhos são herança. Salmo 127 é um salmo da família, né? Mas tem uma parte interessante que é ser dedicada o pai e o filho, ou o pai e os filhos. Salmo 127, vamos estar trabalhando aqui com os irmãos. Salmo 127, sobre a edificação do Senhor que edifica a família, edifica a casa, né? Então, Deus fala assim, tudo aquilo que nós recebemos de Deus é bênção, nosso salário e principalmente a nossa família. Então, Deus, através de Salomão, fala que a herança do Senhor são os filhos do fruto do seu ventre e do seu galardão. Então, segundo as Escrituras Sagradas, a herança, a riqueza que Deus nos dá é o quê? É os filhos. E o fruto do seu galardão. E fala ainda assim, como flechas, é Salmo 127, do verso 3 até o verso 5, tá bom? Se eu não falei antes, aqui está falado. Então, Salmo 127 diz assim, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é algo que se destaca, tipo fosse uma divisa, fosse uma medalha, tá bom? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. E fala assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, filhos são a força do guerreiro, né? Os filhos são a força, são a herança do guerreiro. Então, é um motivo para nós nos alegrarmos, que os filhos são a graça de Deus, são a bênção de Deus. E como eu falei, o primeiro ministério dos pais é os filhos, cuidar bem dos filhos. Teve um autor de uma lição da cultura cristã, ele trabalha essa questão aqui, achei muito interessante, essa questão das flechas na mão do guerreiro. Ele trabalha com 3 questões aqui, e eu vou até entrar um pouquinho na questão daquilo que Deus falou para Abraão. Que Abraão recebeu a graça de Deus, a orientação de Deus, e Deus falou assim, Abraão há de ensinar os seus filhos, e os seus filhos ensinarão aos seus filhos. Uma corrente. Por quê? Qual que era o objetivo quando Deus chamou a família abençoada de Abraão? Eu não falei a família perfeita. Lembre, eu não falei família perfeita, falei família abençoada. Para eles fosse uma bênção a todas as nações. A família de Deus, né, não vai ser perfeita, a família do cristão não vai estar longe de perfeição, mas ele vai buscar na comunhão com Deus, vai buscar perfeição, vai buscar, talvez não chegue aqui, mas é para que ele dê até, como diz lá em Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, que as pessoas das outras nações estarão olhando, estarão fazendo uma comparação com Israel, estarão se admirando pela lei que Israel tinha e pela comunhão de Israel com Deus. Então a família que trabalha essas questões, ela vai ter muita comunhão com Deus e ela vai atrair as pessoas, tá? Mas vamos lá. Ele fala assim, o autor da lição, deixa eu só falar o nome da pessoa aqui, se não me engano é da editora Cultura Cristã, a lição é Cíntia, né? Da editora Cultura Cristã, uma lição de estudos bíblicos, né? Então ela fala assim, os filhos são como flechas, né?
flechas na aljava do guerreiro. Então, o guerreiro, com a aljava das flechas vazia, ele não vai poder lutar. Ele precisa o quê? Ter as flechas nas costas, ali na sua mochila, né? A aljava é tipo uma mochila que carregaria as flechas. Então, eu falo assim, no começo, no princípio, o que o guerreiro tem que fazer? Carregar nas costas. Os pais carregam os filhos nas costas. Durante um período, os filhos são carregados pelos pais. Tá certo? Só que o pai tem, ao carregar os filhos, ele vai dar uma educação para os filhos, que ele vai estar preparando os filhos para o mundo. Não está falando do mundo caído, do mundo do sistema mundano. Vai estar criando o filho para a vida. Então, quando o pai carrega o filho nas costas, ele vai estar ensinando o filho como a viver. Porque quando chegar ao momento que o pai tem que atirar, ou o guerreiro tem que atirar suas flechas, ele vai estar livre. Então ele tem que entender isso. Carrega nas costas, mas tendo a percepção que ele tem que preparar os filhos, porque um dia ele vai ter que atirar esses filhos. Né? Vai ter que atirar. Então, esses filhos vão estar o quê? Preparado. Voltando de novo a Salomão. Lá em Provérbios. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não esquecerá. Então, aquele filho que foi bem criado, foi carregado na infância, foi educado, foi ensinado, quando o pai precisar soltar esse filho, esse pai, ele vai ter, podemos dizer assim, a consciência tranquila e a segurança que ele cumpriu o dever dele, o ministério dele como pai. Que esse filho vai sair para o mundo e ele não vai poder se preocupar. E esses filhos aqui, que são flechas na mão desse guerreiro, é tremendo, porque se o pai, ele é um homem de Deus, se ele é uma pessoa que fiel a Deus, que tem temor a Deus, e ele tiver a sua aljava cheia de flechas, e quando lançar essas flechas ao mundo, assim, a vida, serão modelos, né? São pequenos ele, que também estarão crescendo, estariam também o quê? Influenciando o mundo. Terão temor a Deus, serão obedientes ao Senhor, cumprirão a vontade do Senhor. Por quê? A terceira parte, porque a pontaria do guerreiro foi certeira. Então o guerreiro carrega as flechas nas costas, e quando ele tiver a segurança que ele vai atirar essas flechas, e ele cumpriu o seu dever, e vai ser uma pontaria certeira. Porque ele acertou na educação, porque nós, como povo de Deus, qual que é a base da nossa educação? Qual que é a base da educação do cristão? Qual que é o livro-texto? Algumas vezes nós, nessa sociedade, nós cometemos erros. Nós educamos os filhos nos videogames, nós educamos nossos filhos na internet, educamos nossos filhos na televisão, mas nós não educamos nossos filhos no livro-texto, no livro sagrado, as Sagradas Escrituras, aquela a Sagrada Escritura que Paulo fala a Timóteo. Voltando a Timóteo. Paulo fala a Timóteo assim, aqui, achar, e que desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras que pode torná-lo sábio. Tá bom, irmãos? Lembra-se que o guerreiro, que é aquele que cumpre a vontade de Deus, tem um verso interessante, quando o povo está para sair da Babilônia, Jeremias escreveu para eles e falou assim que as flechas, né? As flechas dos guerreiros bem treinados atingiriam o alvo. Então, o pai, a mãe, os pais devem fazer como Paulo. Paulo diz que vigiava sobre ele mesmo. Não vou precisar dizer o verso agora para os irmãos, mas Paulo, ele tem um verso, tem uma passagem dele que ele fala assim, eu cuido de mim também.
cuido de mim, porque para que eu, ao ensinar aos outros, eu não venha a ser achado em falta. Então, pais, o seu ministério, nós falamos isso no mês passado, o seu ministério é a educação dos filhos. A educação dos seus filhos não deve ser delegada à escola, não deve ser delegada às classes ou infantil, ou juvenil, ou doutrinária da igreja. A educação dos seus filhos, a formação dos seus filhos não deve ser delegada aos colegas da escola, aos colegas de rua. Não está proibindo de que eles tenham amigos, mas não pode, porque uma pessoa, você manda seu filho vazio para a rua, se você mandar seu filho vazio para o mundo, vazio de Deus, vazio das coisas santas, vazio do temor de Deus, ele vai começar a se encher de coisas que não agradam a Deus. E você não vai estar cumprindo seu ministério. Então, a visão cristã da educação, da família educadora, que a educação começa com a família. Ensine o seu filho, torne seu filho um pequeno você. Que seu filho siga teu exemplo e que o teu exemplo seja um bom exemplo. Tá bom, irmãos? Assim nós encerramos a mensagem da palavra de Deus, que Deus possa ter falado nos corações, possa ter abençoado vocês aí, cada um no seu lar, como família, como famílias. E agora nós vamos à oração, nós vamos estar verificando aqui os pedidos de oração, vamos estar orando e encerrando, tá bom, irmãos? E encerrando o culto aqui, tá? Vou estar falando aqui agora. A irmã Sônia, né, pede por ela mesma, oração por ela mesma, pois ela não passou bem nessa semana, né? Essa questão de quarentena não está deixando bem as pessoas, né? Então, vamos pedir a consolação de Deus para a vida dela também, que a saúde dela seja restaurada, tá? Também Nato Pinto, né? É isso mesmo? Nato Pinto pede pela sua família, e ele participou da live do louvor e fez o seu pedido de oração, tá? Ele participou, tá? Vamos continuar orando também, além desses que eu já falei, pelo presbítero Adão e a diaconisa Marinete, né? Que conhecido de vários irmãos aqui, meus conhecidos, são os pais do pastor Felipe, da igreja lá de Santana, lá em São Paulo, perto do terminal Tietê, né? Eles contraíram o Covid-19, tá bom? A Sueli pede por ela mesma, sua família, importante, ela lembrou da família, por ela mesma, pela sua família, saúde e emprego, né? E nós sabemos, a Escola Bíblica falou bem isso ontem, que quem é esse? Jesus. É aquele que vem trazer a cura para nós, vem trazer restauração da nossa vida, tá? Celso Luiz, Tiago e o meu sogro, o irmão José Francisco, né? Que também não estão bem de saúde, né? Essas pessoas, tá? Tá certo? Tá bom? Tá certo? Vamos então, irmãos, curva a sua cabeça onde você está aí. Lembra disso, ó. A irmã Sônia, o Nato Pinto, o presbítero Adão, a diaconisa Marinete, Sueli, o Celso, né? Que não é problema de saúde, é outros problemas, né, assim, de resoluções da vida dele, e o meu sogro, o irmão José Francisco, saúde, né? Vamos lá, então, curva as suas cabeças aí, faça uma oração comigo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz Jesus, né? Vamos lá. Senhor Deus, nesse momento nós viemos interceder por essas pessoas aqui, meu Deus. Não só eu estou orando, mas em cada lugar tem vários irmãos aí orando por essas pessoas. A irmã Sônia, Senhor, não passou bem essa semana. Senhor, cuida dela, Senhor. Traga saúde, traga estabilidade, traga compreensão, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Ó Deus, cuida da saúde da irmã Sônia, meu Deus. O Nato Pinto pede por ele, pela sua família, que tu cuida deles, tu olha por eles, que nesse momento de pandemia, nesse momento de retração social, onde as pessoas têm que estar guardadas em seus lares, Senhor,
e às vezes vem a tristeza e os males que nós já temos cotidianamente, muitas vezes aumenta, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, que Tu venha nos consolar, que assim nós possamos consolar, Senhor. Lembre-se dessas pessoas, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, pelo presbítero Adão, pela sua esposa Diaconisa Marinete, Senhor, contrair o coronavírus, contrair essa doença, esse vírus, Senhor. Ó, meu Pai, nós pedimos, Senhor, eles estão internados, estão no hospital. Visita eles lá, Senhor. Traga a Tua cura, Senhor, para que eles possam sair de lá, Senhor, e passar aqui, daqui a um tempo, Senhor, estar glorificando, testemunhando, Senhor, que Tu estivesse com eles, meu Pai. Tu estivesse com eles na angústia, no sofrimento, Senhor, desse consolação, desse cura a eles, ó Pai. Abençoa, Senhor, visita eles lá, Senhor. A Suelen, Senhor, pede por ela, pela família dela, pede por saúde, por emprego, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas perderam o emprego nesse momento de pandemia, Senhor, porque as empresas tiveram que fechar suas portas, comércio tiveram que fechar, Senhor. Então a Sueli necessita, Senhor, de um trabalho para sustentar a família, Senhor. E não só ela, mas também a família dela precisa de sustento, Senhor, e precisa de saúde, Senhor. Ó, Pai, nós pedimos, Senhor, nós imploramos, nós intercedemos por essas pessoas, ó, meu Pai. O Celso Luiz também, Senhor. Ele precisa tomar algumas decisões na vida, precisa de orientações, Senhor. Como diz a Tua palavra, entregar o nosso caminho a Ti, Senhor, Tu cuida de nós, Senhor. Ó Deus, nós precisamos da Sua orientação, assim como todos esses irmãos. Ó Pai, também o meu sogro, o irmão José Francisco, Senhor, que tem a sua saúde abalada nesses dias, Senhor. Pai, fraqueza, Senhor. Ó Pai, tome conta dele, Senhor, que é um servo batalhador, Senhor. Um homem que trabalha, que não mede esforço para cumprir a Tua obra, Senhor. E até nisso ele está sentindo falta, Senhor, de estar aí trabalhando, viajando, cumprindo o dever dele para com as pessoas, para com a igreja, para a tua obra, Senhor. Pai, restaure a família dele, restaure a saúde dele, Senhor. Restaure a saúde, Senhor, para que ele possa voltar a fazer esse trabalho tão bom que eles têm feito, Senhor Deus, ó Pai. Eu peço por todos nós irmãos da igreja aqui de Itapevi e os outros irmãos de outras igrejas aqui próximos que estão assistindo, Senhor. Restaura-nos, Senhor Deus, Pai. Dá-nos conforto, dá-nos consolo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, brevemente estar novamente juntos, Senhor. Apertando nossas mãos, nos abraçando, Senhor. Para que assim a Tua igreja possa sair vencedora. Eu sei que nesse momento de pandemia, Senhor, nós temos aprendido muito, Senhor. Talvez muitos vão sair desse momento mais crente do que entrou, Senhor. Vai haver muito testemunho, vai haver muitas pessoas, Senhor, que realmente vai falar assim, foi nessa pandemia que eu me converti a Ti, Senhor. Então faça essa obra nos corações, Senhor Deus. Que cada um tenha um momento de refletir nas suas vidas, Senhor, nas suas fraquezas, eles possam voltar para Ti, Senhor. Que agora eles encontrem momento de estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Tua palavra, Senhor. E buscar conhecimento para educar seus filhos, para educar sua vida, Senhor. Eu sei que muitos ainda não têm condição de educar, mas vão aprendendo e vão educando, vão ensinando e aprendendo, Senhor Deus. E todos serão servos Teus, Senhor, serão discípulos, Senhor. E como Jesus disse, serão discípulos bem treinados, que serão como mestres, Senhor. Para ensinar, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, coloque em nome de Jesus esse fervor no nosso coração para buscar conhecer a Ti, para buscar comunhão. Senhor, esse texto que eu li agora há pouco lá de Deuteronômio, onde as pessoas das outras nações olharam para Israel e falariam assim, não existe povo tão chegado ao seu Deus como esse povo. Por quê, Senhor? Porque Tu és o Deus vivo. O Deus das nações, o Deus de muitas pessoas, que é pedra, pau, Senhor, que é a natureza, que é sol, não se achega a Ele, Senhor. Mas Tu és um Deus vivo, Senhor. Tu és um Deus vivo que mandaste Teu Filho encarnar e morar e viver conosco, Senhor.
E hoje manda o teu Espírito Santo estar no nosso meio, estar em nós, nos tornando nova criatura, Senhor. E assim as pessoas possam sentir, Senhor, e perceber a tua presença em nós e o quanto tu está próximo de nós. E a tua palavra que é Deus conosco, Emmanuel, vai estar se cumprindo. As pessoas vão ver Emmanuel conosco. Vão ver o Emmanuel, vão ver o Deus conosco, porque tu está conosco, Senhor. Tu está conosco e a tua promessa, Senhor, que tudo, quando foi a ascensão, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu sei que nesse momento tu está aqui comigo, Senhor. Tu está com cada irmão que está ouvindo essa oração aqui. Tu está com cada pessoa que fez esse pedido, Senhor. A Sônia, o Nato, a Suelen, presbítero Adão, Diaconise Marinete, o Celso, o meu sogro na sua casa, na sua família, estarão todos lá. Tu está com todos eles, ó Pai. Tu está com todos os teus servos nesse mundo, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, faça a tua obra, Senhor, nas nossas vidas, todas essas pessoas, Senhor. Para que brevemente nós ficamos sabendo dessas boas notícias, Senhor. E assim nós possamos glorificar o teu nome, porque sabemos que isso vai trazer glória e honra e majestade ao teu nome, Senhor. Ó Deus, desde já nós agradecemos por essas bênçãos, Senhor. Agradecemos por Jesus, Deus conosco. Agradecemos pela força que tem nos dado através do teu Espírito Santo que habita em nós, através dos teus dons e do teu poder. Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, mais uma live. Espero que você tenha sido grandemente abençoado por Deus. Espero que você faça uma decisão, né, mesmo você já seja crente, de se santificar mais, de aprofundar mais tua vida, a tua comunhão com Deus. De aprender mais que esse livro que está lá na estante, Sagradas Escrituras, letras sagradas, ele seja aberto na tua vida, no seu coração, nos seus olhos, e você leia e aprenda, tá bom, meu irmão? E se você ainda não fez uma decisão por Jesus, né, que ore, peça que Deus chame você, que Deus, ou Ele já está chamando, peça que Deus faça uma obra na tua vida, no teu coração, que você tenha um desejo de servi-lo, né, de se tornar uma nova criatura, tá bom? Vamos nos despedir então com a bênção apostólica, mas aquele verso, aquele moto da UMAP, né, que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros, né? Que Deus nos veja nós uns dos outros. Então vamos lá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos.